Bom dia. Quero convidá-los a se colocarem de pé nesse momento. Vamos dar abertura ao nosso culto dominical, culto de louvor, honra, glória ao nosso Deus. Vamos orar ao Senhor, irmãos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor. Temos a oportunidade, o privilégio de estarmos reunidos na Tua casa nesta manhã de domingo, para honrarmos, Senhor Deus, e glorificarmos o Teu santo nome. O Senhor que é digno de toda honra e toda glória, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pelos irmãos que aqui se encontram. Gratos somos também por aqueles que não puderam estar aqui, mas estão participando através da live. Que o Senhor possa, Senhor Deus, alcançar a todos, falar com todos, Senhor Deus, de uma maneira muito especial. Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito tenha total liberdade para falar conosco, para nos instruir conforme a Sua vontade, Senhor Deus, que não haja impedimento algum. Senhor nosso Deus, nós dependemos de Ti. Sem Ti nós nada somos, sem Ti nós nada podemos, Pai. Nós carecemos mesmo, Pai, da Sua graça, da Sua misericórdia. Senhor nosso Deus, conduz-nos, nos conduza, Pai, conforme a Tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Pai amado. Irmãos, ainda de pé, eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias em 1 João, capítulo 2. 1 João 2, leremos a partir dos versos 1. Amém, irmãos? A palavra do Senhor diz assim: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Irmãos, a palavra do Senhor, ela nos mostra que enquanto servos do Senhor, enquanto pessoas que têm Cristo como Senhor de fato de nossas vidas, nós não estamos isentos de pecar, de falhar, né? Isso é incrível quando a gente olha para a palavra de Deus. Isso é maravilhoso, não é? Porque a palavra de Deus, ela poderia só tratar de santidade, mostrar como nós devemos nos conduzir da maneira correta, da maneira santa. Mas a palavra de Deus, ela fala sobre isso também, mas ela nos mostra que se nós pecarmos, se nós falharmos, nós podemos contar com a ajuda do Senhor. Porque o nosso Deus, Ele é capaz de nos purificar, Ele é capaz de nos perdoar de toda a injustiça. É o que diz os versos anteriores aí no capítulo 1 de 1 João. E nós temos aqui um intercessor, aquele que cuida de nós, aquele que clama ao Pai por nós. Esse é o nosso advogado fiel. E sobre esse advogado nós podemos ter a certeza que ele é um advogado justo. Ele é aquele que não falha, não é? Então nós podemos confiar no nosso Deus. Glória a Deus por isso, porque nós temos um Deus que cuida de nós, nós temos um advogado que intercede por nós, porque Ele sabe sim das nossas fraquezas. Eu quero convidar você, meu irmão, a olhar para quem está próximo de você. Se você não cumprimentou, fazer um gesto. Se você puder, cumprimente. Esboce aí o seu sorriso se você estiver sem máscara. Ou se você estiver com máscara, faça um gesto aí de carinho, de amor, né? Como é bom podermos estar em comunhão.
todo domínio, toda honra, toda força e poder pertencem a ti, Jesus, o Senhor. Mais uma vez, viemos aqui neste lugar, nos unimos, Senhor, só pra te adorar, pois tu tens abalado nossas vidas, e por isso, Senhor, te rendemos glória, glória a ti, Senhor. Todo domínio, toda honra, toda força e poder pertencem a ti, Jesus. Te demos glória, glória a ti, Senhor. Todo domínio, toda honra, toda força e poder pertencem a ti, Jesus, o Senhor. Os irmãos podem sentar nesse momento, irmãos? Nós vamos ter um momento de ofertório já já, mas antes disso, eu gostaria de fazer um momento de oração. Nós temos uma notícia a respeito do Ednilson, é isso mesmo, irmão? Ednilson, que é irmão do nosso irmão Val, que agora pela manhã foi submetido à internação, né, na UTI, inclusive, porque ele teve uma... Irmão Val, por favor. Um começo de um infarto e AVC. Então, algo bem sério, bem grave. É alguém que próximo de nós, irmão também na fé. Nós vamos nos juntar, né, aos familiares, aos irmãos lá da Bahia que estão orando. Nós vamos nos juntar nesse momento em oração também, tá certo? Vou pedir para a nossa irmã Kátia Freitas. A irmã pode ficar de pé, irmã, e orar, clamar. Vamos clamar ao Senhor por essa vida que está internada. Vamos pedir a Ele que intervenha.
Kátia. Nós vamos continuar, irmãos, nesse espírito de adoração e louvor. 1 João capítulo 2, aqui no verso 5, a palavra do Senhor diz assim: mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. A palavra do Senhor nos instrui aqui em 1 João 2, que nós temos, de fato, um advogado, aquele que intercede por nós, mas também nos instrui a andarmos na obediência, a andarmos de fato servindo ao Senhor com diligência, não é assim? E obedecendo aos seus mandamentos. Quando nós temos a oportunidade, irmãos, de entregar os nossos dízimos e ofertas, entendemos que isso é obediência. Então, os irmãos que vieram preparados para isso nessa manhã, terão a oportunidade de ofertar os seus dízimos e suas ofertas ao Senhor. Vamos nos colocar de pé nesse momento? Nós vamos continuar louvando e exaltando o nosso Deus.
agradecer ao nosso Senhor. Santo Deus Altíssimo, Deus grandioso, bendito, engrandecido, ó Pai, através das nossas vidas, através do nosso canto, nós o reverenciamos essa manhã e rogamos a Ti, ó Pai, para que a Tua glória seja manifesta em nosso meio, através de tudo aquilo que é da nossa responsabilidade como igreja do Senhor, ó Pai. Que o Senhor nos conduza, nos abençoe no uso de cada uma das finanças que aqui foram trazidas ao Senhor, ó Pai, e que isso seja sinônimo de adoração genuína ao Senhor, ó Pai. Sustente nossos irmãos, sustente nossa igreja, derrame a Tua santa providência que nos guarda, nos livra do mal e que nos preserva, Pai, mesmo em meio aos grandes dilemas da vida. Essa é a nossa oração com fé, crendo que o Senhor assim nos ama como cantamos aqui, e essa é a Tua vontade para nossas vidas. Oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Glória a Deus, que bênção, né? Irmãos, nós, enquanto igreja, estamos trabalhando, não estamos parando de forma alguma. A igreja tem estado muito ativa, nós somos gratos ao Senhor porque a Igreja Batista de Vila Moraes é uma bênção, não é? E ela tem trabalhado, tem arregaçado as mangas aí para servir ao Senhor. E temos tido os nossos cultos de quarta-feira, que tem sido bênção de Deus, não é? Então, essas oportunidades que Deus nos dá para estarmos juntos, para estarmos em comunhão, tem sido realmente muito abençoador, né? As últimas quartas-feiras, temos ouvido assim mensagens que falam ao nosso coração. Na última quarta-feira, ouvimos aqui, de fato, uma mensagem muito abençoada. Então, irmãos, não percam essa oportunidade. Se os irmãos puderem, estejam nas quartas-feiras nos cultos. É 1 hora apenas, 1 hora das 8 às 9 da noite, e é 1 hora muito abençoada, né? Um tempinho que a gente se separa para estar juntos, para estar em comunhão. Então, venha, realmente participe. Se você tem alguma dificuldade em relação a vir por causa da noite, perigo, comunique com algum irmão, venha em conjunto, mas não deixe de vir, esteja participando. Nós também queremos lembrar os nossos irmãos que, conforme nós falamos na semana passada, nós teremos uma ação social no próximo final de semana, né? Então, isso, os irmãos Ivanildo e Cris estão à frente disso, estão trabalhando já, planejando, preparando tudo o que precisa, mas a ideia no próximo final de semana vai ser fazer um almoço. Nós percebemos que as pessoas que estão na rua, elas recebem muitos alimentos durante a semana, né? Então, conversando com algumas pessoas aí que são moradores de rua, eles comentaram isso. Olha, sempre durante a semana passam pessoas aqui trazendo comida, alimentos, tudo mais. Isso para a gente é muito bom. Mas de domingo está todo mundo nas suas igrejas, né? E ninguém lembra da gente nos domingos. Então isso sensibilizou muito o nosso irmão Ivanildo, nossa irmã Cris, né? A gente que estava ali ouvindo isso, a gente fica bastante sensível, porque de fato, domingo é o dia que os irmãos se recolhem nas igrejas e aí as pessoas ficam ali sem nenhum tipo de assistência. Então, isso sensibilizou os nossos irmãos, né? E por isso que na semana passada nós não falamos qual dia que seria, de fato, se seria na sexta-feira, como foi da última vez, ou seria outro dia, mas já alinhamos aí essa semana com o irmão Ivanildo e Cris, que vai ser, de fato, no domingo. Então, a ideia vai ser preparar tudo no sábado, né? Então, deixar isso preparado, para que no domingo a gente consiga ter, de fato, a nossa escola bíblica, o nosso culto normalmente, sem que os irmãos se atrapalhem em relação a isso. Mas depois do almoço, ou no almoço, né, após o culto da manhã, os irmãos vão sair para levar essas comidas para aqueles que precisam, né, aqueles que estão lá nas ruas, tá bom? Então se organize, se prepare para esse próximo final de semana. No domingo, você que quer sair para levar, pastor, eu não pude porque eu faço faculdade, né? Eu tenho compromissos de semana à noite. No próximo final de semana, no domingo, nós estaremos fazendo esse trabalho. Creio que vai ser bênção.
Então se prepare. E também a ideia vai ser macarrão com salsicha, né? Esse é o provável cardápio. Então, se você pode também contribuir, ajudar com isso, né? Com salsicha, com macarrão, procure também lá o nosso irmão Ivanildo e Cris, que eles estão se organizando para isso, tá bom? Irmãos, eu quero já aproveitar e chamar o nosso irmão Lucas aqui à frente. O irmão Lucas é o pregador de hoje, viu, irmãos? Glória a Deus. Amém? Amém. Então, eu quero aproveitar e já chamá-lo aqui, e quero também, irmãos, dizer que hoje a gente, na sequência aqui do nosso culto, nós teremos uma classe única, tá bom? Então vai ser um classão, né? Eu creio que vai ser bênção também, porque na sequência a gente vai ter aí, nós somos convocados, podemos dizer assim, para uma ordenação pastoral, né? Então, os pastores, eu, o pastor Gilmar, Felipe também estará envolvido nesse culto de posse e ordenação pastoral. Então, a gente vai estar representando a Igreja Batista de Vila Moraes, lá na Igreja Batista do Ipiranga, né? Daqui a pouquinho. Então, por isso que o pastor, alguém falou, o pastor bem arrumado agora de manhã, né? Então, a gente vai estar representando lá os nossos irmãos, a nossa igreja, nessa ordenação e posse pastoral do irmão Fernando, pastor Fernando, tá bom? Meu irmão, Deus te abençoe grandemente e te use. Bom dia, irmãos, graça e paz. Que bom, né, poder estar cedo na casa do Senhor e ouvir da sua palavra, né? Convido os irmãos para abrir sua Bíblia em Tiago 5. Amém? Tiago 5, 15 e 16, vamos ler. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, graças te damos ao Senhor por este momento, por esta manhã, poder estar na Tua casa. Ó Senhor, obrigado pela Tua palavra que está aqui, Senhor. Que o Senhor venha falar, Pai, aos nossos corações. Que o Senhor, Pai, esteja conduzindo a mim e que aqui, Pai, eu seja só um instrumento do Senhor, Pai. É o que eu te peço, te agradeço no nome de Jesus. Amém. Aqui, irmãos, nós podemos pensar, né, como o tema da mensagem, o caminho para a cura. Nós podemos pensar, se é o caminho para a cura, nós podemos pensar então que nós estamos de uma forma o quê? Doente. E na nossa vida, existem duas fases da nossa vida. Existe a primeira fase, que é a fase de doente, e a segunda fase é a fase de curado. Aí você pode pensar, mas como assim? Fisicamente, muitas vezes, nós se encontramos com enfermidades. Correto? Mas espiritualmente, existem essas duas fases, a fase de doente e a fase de curado. E a fase de curado, a fase de doente, nós podemos pensar que é quando nós não conhecemos a Cristo. A fase de doente na nossa vida é quando nós não temos ainda aquele encontro com Cristo. E quando nós não temos o encontro com Cristo, nós se encontramos doente, nós se encontramos com uma enfermidade mortal. E na nossa vida, com essas duas fases, doente e curado, nós sempre temos que ter no nosso coração e na nossa mente, buscar em Deus a cura, porque a cura é somente em Cristo Jesus. E o significado de doente é falta, é mal ou uma enfermidade. É falta de algo, ou melhor, falta de alguém na nossa vida. Nós se encontramos doente, nós se encontramos de uma forma com uma enfermidade, com câncer mortal, mas a cura desse câncer, a cura dessa enfermidade, ela só vem por meio de Cristo Jesus. Então nós precisamos preencher, nós precisamos buscar esse remédio para que nós sejamos curados dessa enfermidade.
E muitas vezes nós se preocupamos com outras coisas, mas nós não buscamos essa cura, nós não buscamos esse remédio que é essencial para as nossas vidas. Então, que nós venhamos pensar nesses dois pontos. Primeira fase da nossa vida doente e a segunda fase da nossa vida curado. Vamos pensar no primeiro ponto aqui, na fase de doente. Na fase de doente nós nos encontramos totalmente afastados de Deus, necessitados da sua presença, da sua graça. Como lá em Romanos 3, 23 fala: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, todos estão afastados de Deus. Então nós precisamos voltar para a presença de Deus. Nós precisamos ter nossos corações voltados para Deus. Então, se nós estamos afastados de Deus, nós estamos doentes. Nós estamos, irmão, numa situação muito complicada que nós não podemos ficar, nós não podemos se acomodar nessa situação, mas nós devemos buscar essa cura. Nós devemos buscar esse caminho, seguir esse caminho para que nós tenhamos nossos corações restaurados, para que nós tenhamos realmente uma vida na presença de Deus. Todas as enfermidades que enfrentamos na vida é uma consequência do pecado. Todas as enfermidades físicas que nós passamos e enfrentamos é uma consequência do pecado. E o pecado, ele faz com que nós soframos com essas enfermidades físicas, mas o pecado, ele faz com que nós soframos com essa enfermidade espiritual. Uma enfermidade que, se nós não se voltar para Cristo, nós sabemos o destino. Nós sabemos que não tem volta, não tem outro caminho. O único caminho para a cura, o único caminho para a salvação é Cristo Jesus. Então nós devemos entender isso, que estamos afastados de Deus por causa do pecado. O pecado, ele tem trazido muitas consequências nas nossas vidas, enfermidades físicas, enfermidades espirituais. Mas nós devemos buscar a Deus, em primeiro lugar, se humilhar diante de Deus e clamar a Ele pela sua graça, pela sua misericórdia, para que Ele nos ajude a sair dessa doença, para que Ele nos ajude e Ele nos cure dessa enfermidade. E isso, irmãos, não é fácil, porque muitas vezes nós achamos que só as nossas buscas, as buscas nas coisas desse mundo é o suficiente, mas para essa cura espiritual, nós precisamos entender e saber que é somente por meio de Cristo Jesus. O Espírito Santo é quem nos leva a buscar, é quem nos fortalece a buscar a Deus para que sejamos curados, para que sejamos transformados e assim nós tenhamos Deus no centro da nossa vida. Diante da enfermidade vem muitos outros problemas, como medo, insegurança, ansiedade e conflitos mentais. Isso é algo que nós pensamos que quando nós não estamos com a nossa fé firme em Cristo Jesus, quando nós não estamos realmente convictos da nossa fé, muitas vezes nós sofremos por tudo isso, medo, ansiedade. Nós temos conflitos mentais onde nós muitas vezes ficamos pensando o que pode acontecer. A ansiedade, irmãos, é um problema muito sério e tudo isso é uma consequência do pecado. Tudo isso é uma consequência dessa enfermidade. Essa enfermidade espiritual, estarmos afastados de Deus. Quando nós estamos realmente com a nossa fé firme em Deus, quando nós estamos realmente diante de Deus, confiando no Senhor, confiando na sua palavra, na sua promessa, todos esses males, todas essas enfermidades, isso não irá acontecer porque nós temos uma certeza, que o plano de Deus é perfeito para as nossas vidas. Nós não iremos sofrer com ansiedade, porque nós não iremos ficar pensando nessas coisas, porque nós sabemos que Deus está à frente, Deus está nos conduzindo, e se Deus está nos conduzindo, tudo irá ocorrer bem, tudo irá ser da melhor forma, porque o plano de Deus é perfeito para as nossas vidas. Então nós precisamos, irmãos, buscar a cura de todas essas enfermidades, dessa enfermidade espiritual que tem nos afastado, que tem nos causado medo e insegurança, que tem nos causado ansiedade. E nos dias de hoje nós podemos ver, e nós sabemos disso, que o maior mal que tem acontecido no meio da sociedade é isso, é ansiedade.
O povo tem sofrido com ansiedade de uma forma que as pessoas não sabem esperar nada para amanhã. As pessoas querem tudo para agora, para hoje. E isso, irmãos, é uma consequência do pecado. Nós precisamos clamar a Deus para que Deus nos ajude a enfrentar e a vencer essas enfermidades, para que estejamos realmente diante do Senhor, confiando nas suas promessas. Quando estamos enfermos, não se sentimos nada bem, tanto da doença física, emocional e principalmente espiritual. Você, quando está doente fisicamente, você não se sente nada bem, você sempre está com mal-estar. Mas quando você está com essa enfermidade espiritual, é algo que você nunca vai ter felicidade, você não tem alegria, nada faz com que você se sinta uma pessoa feliz. As coisas do mundo faz você muitas vezes sentir uma alegria momentânea, mas logo passa. Mas quando você é curado dessa enfermidade, quando você está na presença de Deus, você está vivendo uma vida segundo o que Deus quer que nós vivemos sempre feliz. Tudo que nós fazemos é motivo de alegria. Por quê? Porque nós estamos fazendo a vontade de Deus. Então, irmãos, a cura dessa enfermidade espiritual, ela nos traz uma garantia, uma alegria eterna, uma felicidade eterna, infinita, que não é temporário, não é só o domingo, não é só o sábado, mas é infinito, porque nós temos uma certeza, que diante dessa cura, nós temos um encontro com Cristo Jesus garantido, nós temos a morada com o Senhor garantida. Então nós devemos buscar essa cura para que sejamos realmente transformados, que possamos realmente viver uma vida de alegria na presença de Deus. Quem está enfermo nunca está feliz. Quem está enfermo nunca vai se sentir bem. É só a gente pensar num contexto de quem está em um hospital. A pessoa que está no hospital, ela não está bem, ela quer sair de lá. E nós, como seres humanos, estamos doentes, estamos enfermos, sem Deus. Você quer continuar sem Deus? Se você realmente se sentir enfermo como uma pessoa que está num leito de hospital, você vai querer sair dessa situação, você vai querer sair dessa situação de uma forma curada, de uma forma transformada, onde você venha se sentir bem. E a forma de sair curado, de se sentir bem, é só indo para a presença de Deus. Então nós temos essas certezas, irmãos, que após uma enfermidade, uma doença espiritual, longe de Deus, afastado de Deus, nós precisamos ser curados, nós precisamos buscar o Senhor para ser transformado e viver na presença dEle. Amém? A Bíblia nos ensina que o propósito na vida é adorar a Deus. Tudo o que nós fazemos é para adorar a Deus, para glorificar a Deus. Nós não podemos ter nada nos nossos planos, no nosso coração, que não seja para adorar o Senhor. Tudo o que nós fazemos tem que ser somente para glorificar o nome do Senhor. Então, o que o sofrimento faz, o sofrimento ele faz parte dessa adoração a Deus. Por meio do sofrimento você adora a Deus, por meio do sofrimento você glorifica a Deus, por quê? Porque por meio do sofrimento você pode testemunhar desse Deus, de que é um Deus amoroso, de que é um Deus que nos garante uma alegria eterna. Então o sofrimento, ele é um meio que Deus ele concede a mim e a você, que por meio dele nós podemos testemunhar, nós podemos o quê? Adorar e glorificar o nome do Senhor. O sofrimento ele não é algo só que vai trazer dor, ele não é algo que só vai trazer lamento, choro, mas ele é algo que irá nos trazer um meio de adorar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Há prazer na existência, contentamento nos corações, graça na vida, temos alegrias, temos o porquê viver, e isto agrada o coração de Deus. Isso é de um pastor Nino, ele é um capelão, ele tem um livro, A Graça no Sofrimento, e ele fala sobre isso, que uma forma que você tem de adorar a Deus, de glorificar o nome do Senhor, é por meio do sofrimento. Você pode pensar, a pessoa que está diante de um sofrimento, diante de uma enfermidade, muitas vezes, ela só está com as suas expectativas somente nos médicos.
Mas nós não podemos estar só esperando nos médicos. Nós que cremos nesse Deus, nós que temos fé nesse Deus, nós precisamos estar confiando e esperando nesse Deus. Observe que no texto ele inicia a oração feita com fé, curará o doente. Então, a oração feita com fé irá curar aquele doente, aquele que está enfermo será curado após uma oração com fé. Nós precisamos, meus irmãos, ter fé. Muitas vezes nós falamos que temos fé, mas é só da boca para fora. Muitas vezes nós falamos que confiamos em Deus, mas nós buscamos sempre dar o nosso jeito para ver se é mais rápido, se resolve melhor. Mas nós precisamos ter fé, nós precisamos confiar verdadeiramente em Deus, sabendo que Ele é todo poderoso para mudar toda a situação. Precisamos entender que diante de tudo o que acontece, Deus está no controle de tudo. Deus, Ele momento nenhum sai do controle. Deus, momento nenhum, Ele sai para ir descansar e deixa você sozinho. O conhecimento da soberania de Deus me leva e leva você a perceber que nada acontece por acaso, mas tudo acontece com a permissão de Deus. Deus está no controle. Então, se muitas vezes você diz, nossa, irmão, aconteceu isso, foi um por acaso? Não, aconteceu porque Deus quis que acontecesse assim. Então, a soberania de Deus nos leva a perceber e a entender que nada é por acaso. Tudo tem um propósito. E se você se encontra, se você está doente em um hospital, não é por acaso, mas Deus tem um propósito. E nós podemos pensar muitas vezes que Deus tem propósito em tudo que acontece. Porque muitas vezes e muitas pessoas que eu conheço, eu já ouvi falar que por meio do sofrimento, por meio da enfermidade, conheceram a Deus. Por meio do sofrimento, essas pessoas tiveram um encontro com Cristo. Aí nós podemos pensar, o sofrimento é uma consequência do pecado que nos leva a sentir, a sofrer uma dor, mas o sofrimento é um meio de adoração a Deus. Por meio do sofrimento, Deus tem alcançado pessoas. Então nós devemos, por meio do sofrimento, testemunhar do Senhor. Por meio do sofrimento, nós devemos glorificar o nome do Senhor. Existe uma mão toda poderosa por trás de toda situação e circunstância. A mão de Deus está estendida. Momento nenhum Deus tem recolhido a sua mão. Mesmo diante das enfermidades, diante do sofrimento que você tem passado, que você está sofrendo, Deus está te segurando. Se você está de pé, não é porque você é um homem ou uma mulher forte, não, mas é porque tem um Deus todo-poderoso que está te sustentando. Essa é uma garantia que nós temos, que Deus, momento nenhum, tem nos abandonado, momento nenhum Deus tem se retirado, Deus sempre está nos ajudando, nos fortalecendo, para que nós possamos perseverar, confiando e tendo fé que Ele está no controle de tudo. Amém? Há um Deus que tudo governa, tudo sabe e não abandona os seus em suas dificuldades e lamentos. Salmo 139, aqui nós podemos ver que o Senhor, Ele não nos abandona. Então nós devemos confiar, crer no Senhor, sabendo que Ele sempre estará conosco. Clamar ao Senhor por socorro. Então nós devemos clamar ao nosso Deus e esperar nele. Não queremos resolver da nossa forma, mas iremos esperar no Senhor. Amém? O segundo ponto que nós iremos falar é a fase de curado. Falamos sobre doença, sobre a enfermidade que é estar afastado de Deus. Você, quando se encontra afastado de Deus, você está nessas condições, enfermo espiritualmente. Você está morto. Você está numa enfermidade ali no fim já. Agora vamos ver, após ser curado, após tomar esse remédio, após esse encontro com o Senhor Jesus Cristo, qual é a nossa condição? Como nós se sentimos agora quando temos esse encontro com Cristo? Na fase de curado, nós se encontramos de uma forma totalmente diferente. E essa cura somente por meio de Cristo Jesus. A cura dessa enfermidade mortal é somente por meio de Cristo Jesus. Reconhecemos, pois, que o único remédio próprio para nossas doenças e outras calamidades, quando nos examinamos,
detidamente é sermos reconciliados com Deus e obter o perdão de nossos pecados. Por causa do pecado nós estávamos afastados de Deus, mas agora por meio de Cristo Jesus somos curados, somos reconciliados com Deus. E agora vamos viver realmente uma vida de alegria na presença de Deus, porque fomos curados, fomos reconciliados, nós estávamos afastados, mas agora nós estamos presentes, agora nós estamos junto com o Senhor. E isso é motivo de alegria, porque nos dá uma certeza que é a eternidade junto com o Senhor. Antes nós estávamos afastados, se nós não fôssemos curados, se nós não fôssemos reconciliados, iríamos estar eternamente separados, longe de Deus. Mas agora o Senhor, por meio da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia, Ele nos concede esta graça que nos reconcilia, que nos leva a estar diante dEle, a estar junto com Ele eternamente. E isso, meus irmãos, é algo que nós devemos glorificar a Deus por isso. Quantas vezes você tem agradecido, você tem glorificado a Deus por essa graça, por essa cura que Ele te concedeu, uma cura que você estava totalmente longe, afastado dEle, e agora Ele te concede, por meio da sua graça, do seu amor, uma cura que faz com que você esteja diante dEle, esteja realmente na presença dEle. Isso é algo que nós devemos agradecer a Deus todos os dias. Nós devemos agradecer a Deus por Ele ter nos resgatado, por Ele ter nos trazido para a sua presença. Então, nós agradecemos a Deus a cada momento, porque Ele nos curou de uma enfermidade, que estava nos levando à morte. E hoje nós temos vida em Cristo Jesus. Diante das enfermidades que sofremos, tanto física como espiritual, é necessário reconhecer que está doente. Existem muitas pessoas que estão doentes fisicamente, mas ela não reconhece que está doente. Você fala, vamos no médico, a pessoa fala, não, porque eu estou bem. Só que você vê que a pessoa não está bem. Da mesma forma que tem pessoas que não reconhecem a sua enfermidade física, tem pessoas que não reconhecem a sua enfermidade espiritual. Tem pessoas que acham, por vir só na igreja, só por ouvir a palavra de Deus ou assistir um culto, ela está bem. Não, mas se ela não realmente teve um verdadeiro encontro, ela se encontra enferma, ela está doente e ela precisa ser curada. Então, um primeiro passo diante de uma doença, diante de uma enfermidade, para você buscar a cura, para você ser curado, é você reconhecer que está doente. Você, quando reconhece que está doente, você reconhece que precisa de ajuda, você precisa buscar essa cura, você precisa de um remédio. E na doença física, muitas vezes nós vamos no médico. Muitas vezes, como tem pessoas que não reconhecem, tem pessoas que às vezes só em sentir uma dor na cabeça temporária já quer ir no médico. Então nós precisamos entender que diante de uma enfermidade, diante de uma doença, o primeiro passo é reconhecer que está doente. Se é diante de uma enfermidade espiritual você não está reconhecendo que está doente, algo está errado, meu irmão, minha irmã. Você precisa reconhecer que está doente, você precisa reconhecer que precisa de ajuda, precisa ser curado. E quando você reconhece, você irá buscar essa ajuda. E essa ajuda é somente em Cristo Jesus. Esse remédio, essa cura é somente em Cristo Jesus. Não há um outro meio, um outro caminho, somente Ele. Como Ele fala lá em João 14,6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Ele é o caminho, Ele é a vida. Então, nós se estamos doentes, se nós estamos enfermos, nós precisamos buscar essa cura. Nós precisamos buscar e seguir esse caminho, esse Senhor que tem nos chamado, que tem nos resgatado de uma situação muito pior. Reconhecer que estar doente não é algo que é vergonhoso, mas é algo que é essencial para a sua vida. Reconhecer que você precisa de ajuda espiritualmente, reconhecer que você é fraco, que você precisa de um amigo, de um irmão para caminhar junto, não é vergonhoso, mas é necessário.
É bom que ande em dois, para que se um caia, o outro ajude a levantar. Então nós devemos entender isso, meus irmãos, que reconhecer não é um ato de vergonha, mas é um ato de humildade. Eu preciso reconhecer que estou doente, preciso reconhecer que estou enfermo, eu preciso que meu irmão esteja junto comigo para que nós possamos passar por essas enfermidades, por essas doenças, mas nós possamos, lá na frente, estar os dois de pé, estar todos juntos, unidos em Cristo Jesus. Após reconhecer nossa condição, e uma das evidências é quando confessamos nossos pecados e oramos uns pelos outros, aí somos curados. Uma das evidências, quando você reconhece que está enfermo, que está doente, você vai fazer isso, você vai precisar de um irmão, você vai chamar um irmão para caminhar junto, você vai confessar os seus pecados, você vai confessar seus pecados para que orem uns pelos outros, para que os dois caminhem junto. Muitas vezes nós queremos esconder os nossos pecados para nós queremos pegar os nossos pecados, nossos erros, nossas falhas por debaixo do travesseiro e deixar lá. Não, nós devemos pedir ajuda. Se eu estou sofrendo, se eu tenho dificuldade nisso, eu vou chamar uma pessoa, um irmão, eu vou confessar o pecado dos irmãos, eu tenho dificuldade nisso, para que assim o irmão esteja orando com você. E isso, irmão, é uma evidência de que você reconheceu que está enfermo. Isso é uma evidência de que você reconheceu que está doente. É uma evidência que você reconheceu que realmente você precisa de ajuda. A ajuda é você confessar que realmente precisa de ajuda, reconhecer e pedir ajuda ao irmão, para que assim sejamos curados, sejamos transformados e Deus assim nos conduza para estar na sua presença, vivendo de uma forma realmente que agrade ao Senhor. Uma certeza que nós temos é que o Senhor Jesus perdoa nossos pecados, como Ele fala aqui no 16, portanto confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. No 15, o Senhor levantará e se houver cometido pecados, Ele será perdoado. O Senhor Jesus, Ele nos dá essa garantia que Ele irá perdoar os nossos pecados. E, irmãos, se o Senhor Jesus Ele nos dá essa garantia que Ele irá perdoar nossos pecados, nós não devemos ter vergonha, nós não devemos ter medo, porque mesmo que você não confesse o seu pecado para um irmão, você não tem que ter vergonha, mas você tem que saber uma coisa, se você fala ou não, se você pede ajuda ou não, uma coisa que nós sabemos é que o Senhor Jesus Ele perdoa os nossos pecados, e Ele sabe de tudo aquilo que nós fazemos e pensamos. Então o Senhor Jesus, Ele sabe se você pecou, se você está pecando, mas o Senhor Jesus, Ele mesmo sabendo, Ele tem perdoado, Ele está perdoando, Ele vai perdoar, mas é preciso, é necessário você reconhecer, é necessário você se arrepender desse pecado, para que você não venha cometer ele novamente. É necessário você buscar em Cristo Jesus, pedir a ajuda do Senhor para que o Espírito Santo te fortaleça, para que isso não venha mais acontecer, mas que você realmente esteja vivendo de uma forma que venha agradar a Deus, que você realmente reconheça que depende do Senhor, que depende da sua graça, que depende que o Espírito Santo te conduza e te fortaleça. Nós com as nossas forças não iremos vencer as lutas que enfrentamos nesse mundo. A cada dia enfrentamos dificuldades, e não é pelo nossas meras forças que nós iremos passar por isso e dizer assim, não, passamos e agora estamos tudo beleza, curado. Não, nós precisamos entender e reconhecer que somos dependentes do Senhor, que somos dependentes de um Deus soberano, de um Deus todo-poderoso, que mesmo por meio do sofrimento, Ele tem derramado da sua graça, Ele tem feito maravilhas no meio do seu povo, mesmo por meio do sofrimento, Ele tem operado o seu poder, e nós não podemos se esconder, mas nós precisamos e devemos reconhecer a nossa condição. Sem Deus estamos doentes, estamos enfermos, mas nós precisamos realmente reconhecer que dependemos dEle para ser curado,
para ter nossos corações restaurados, para que assim possamos agradar ao Senhor. O que todo cristão deve fazer é orar com fé. Somente por meio da oração com fé em Cristo Jesus podemos receber a cura, receber a vida. Quando nós realmente oramos com fé, oramos verdadeiramente, confiando e crendo no Senhor, nós temos essa certeza que o Senhor, Ele irá fazer a sua vontade sobre as nossas vidas. Observe que na sequência do texto Elias orou, e Elias quando orou para não chover e não choveu. Depois Elias orou para vir chuva e veio chuva. E eu gosto muitas vezes de pensar e falar, quando eu falo principalmente com a minha mãe, a gente muitas vezes acha que a oração tipo de outra pessoa, um exemplo, os católicos, do padre, ou às vezes, muitas vezes de um pastor, a pessoa acha que a oração vai ser diferente, acha que a oração tem mais poder. Nós precisamos entender, irmãos, que nós como cristãos, nós precisamos ter fé e orar com fé. Elias era um homem, ser humano como eu e como você. Elias orou e Deus ouviu a sua oração. Então, não tem impedimento para que você não ore com fé e creia que o Senhor irá ouvir a sua oração. Então, se você se encontra enfermo, ore a Deus, pedindo a cura, pedindo uma restauração na sua vida, que Deus irá ouvir a sua oração. Então, que nós possamos ser esses cristãos que oramos com fé, que nós sejamos esses cristãos que reconhecemos a nossa condição de enfermos, de doente, sem Deus, mas agora somos curados, porque temos Cristo Jesus na nossa vida. Amém? Já para concluir, precisamos entender e reconhecer essas duas fases da nossa vida. Quando nós não entendemos e não reconhecemos que existem essas duas fases no contexto espiritual, nós estamos errados, nós não estamos sendo humildes. Nós devemos ser humildes e reconhecer que existem essas duas fases, a fase de doente e uma fase de curado. Doente, estou sem Deus; curado, eu estou em Deus. E ter Deus como prioridade de nossas vidas, buscar a sua presença em todos os momentos, isso é algo essencial. Eu, quando sou curado dessa enfermidade, dessa doença, eu sempre vou ter as coisas do Senhor como prioridade. Eu sempre vou ter a obra do Senhor como prioridade. Por quê? Porque eu entendi, eu reconheci qual era a minha condição. Eu fui curado de uma enfermidade e agora eu reconheço e eu entendo que eu sou dependente desse Deus. Então, as coisas desse Deus é prioridade na minha vida. Então, tudo aquilo que é para Deus tem que ser prioridade nas nossas vidas. Tudo aquilo que realmente vai glorificar o nome de Deus deve ser prioridade na sua vida. Então, que nós não venhamos deixar com que as coisas desse mundo roubem o nosso tempo. Não vamos deixar com que as coisas desse mundo virem prioridade em vez das coisas de Deus. Um futebol, uma série, um filme é bom, mas as coisas de Deus é muito melhor. As coisas de Deus é muito melhor, porque as coisas de Deus, ela nos traz uma restauração. As coisas de Deus, ela nos traz um motivo de alegria, de glorificar ao nome do Senhor. E quando nós pensamos nisso, não creio eu que alguém já passou por isso, muitas vezes você vai fazer a obra de Deus, você pode se encontrar de uma forma bem cansado, mas você vai, quando você sai de lá, você volta parece que restaurado, você parece que o cansaço sumiu. Por quê? Porque você priorizou as coisas de Deus. Deus restaurou as tuas forças. Então, quando nós priorizamos as coisas de Deus, meus irmãos, é isso, é um motivo de alegria, é um motivo de glorificar ao nome do Senhor. Muitas vezes nós só pensamos e buscamos a Deus quando estamos em situações sem saída. Muitas vezes existem muitas e milhares de pessoas que só buscam a Deus quando está com uma doença física, com uma enfermidade, que ela está no hospital que não tem mais saída. Ela muitas vezes ela vai buscar, ela vai clamar por socorro até pelo médico, mas ela não clama por Deus. Quando o médico diz não tem mais jeito, aí é que ela vai clamar por Deus. Meus irmãos, isso é algo que nós precisamos buscar,
é clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor a todo momento. Clamar ao Senhor por uma simples coisa que for. Qualquer coisa que acontecer, nós devemos clamar a Deus por socorro, clamar ao Senhor pela sua misericórdia. É necessário buscar primeiramente ao Senhor, porque quando nós buscamos ao Senhor em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Que nós realmente priorizamos as coisas do Senhor, sabendo que as outras coisas é uma consequência, virá depois. Mas agora, neste momento, as coisas do Senhor é prioridade. Às vezes falamos que temos fé. Será se realmente temos confiado em Deus? Será se realmente temos tido essa fé que falamos que temos? Então nós devemos realmente buscar em Deus e viver na prática essa fé, confiar no Senhor e testemunhar do Senhor em meio ao sofrimento, em meio aos conflitos que enfrentamos. Amém? Que possamos buscar o caminho para a cura das nossas vidas, da nossa alma, sabendo que sem Deus estamos doentes, sem Deus estamos enfermos, mas agora em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus, somos curados e somos reconciliados com Deus. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por este momento, por este dia, por esta palavra, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, venha, Pai, quebrantar os nossos corações, para que assim, Pai, nós reconhecemos, ó Deus, que sem o Senhor nós estamos doentes. Sem o Senhor, Pai, estamos enfermos, ó Pai. Para que o Senhor, Pai, o Teu Santo Espírito, ó Deus, nos ajude, nos leve a reconhecer que precisamos do Senhor para ser curado. Que o Senhor, Pai, venha usar, Senhor, venha, Pai, manifestar o Teu poder e a Tua glória em meio ao sofrimento, através das nossas vidas, para que outras vidas sejam alcançadas pela Tua graça, Pai. Que o Senhor, Pai, nos ajude para que possamos viver, Pai, segundo a Tua vontade. É em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que bom termos a palavra do nosso irmão Lucas, uma bênção de Deus, que isso possa ficar gravado, marcado em nossos corações, não é, irmãos? Para que possamos crescer mais e mais no Senhor. Tem alguém nos visitando nessa manhã? Por gentileza, se tiver, levanta uma das mãos. Não há? Então todos são da casa, né? Como é bom, né, ver a casa do Senhor cheia, né, de irmãos aí que estão entendendo realmente a importância de estar em comunhão e aprendendo da palavra do Senhor. Que bom. Vamos nos colocar de pé, irmãos, vamos fazer uma oração final, vamos falar com o Senhor. Pai amado, nós agradecemos ao Senhor por cada irmão, por cada pessoa que veio à Tua casa nesta manhã. Que o Senhor continue, Senhor Deus, a falar aos nossos corações agora, nessa aula que teremos, Pai amado. Que o Senhor possa nos conduzir conforme o Teu querer, Pai amado, a Sua vontade. Agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, seja com o seu povo aqui presente, espalhados pela face da terra. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Se você puder, cumprimente o seu irmão.